palestrante de hoje é o nosso trabalhador da casa, nosso irmão Felipe Wagner. O tema da palestra é a construção do pensamento espírita. Bom dia a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É com alegria e satisfação que mais uma vez estamos nesta atividade do Centro Espírita Irmão Erasto em nossas palestras públicas virtuais, que ocorrem todos os domingos às 10 horas da manhã. Para mim, é uma alegria adicional pelo fato de que nós podemos hoje falar a respeito de um assunto de muita relevância para o dia a dia daqueles que abraçam essa doutrina reveladora, daqueles que abraçam essa doutrina redentora. E para iniciarmos a construção dessa nossa conversa de hoje, eu vou convidar a todos a fazer uma regressão no tempo de alguns milênios. Então, eu quero começar chamando a palavra de um historiador das religiões e filósofo romeno, que nasceu logo no início do século XX e viveu aí grande parte do século XX. Viveu até, creio que a década de 80 do século passado. E esse historiador chama-se Mircea Eliade. E o Mircea Eliade, num livro bastante substancial e bastante importante para os estudiosos das religiões, ele tem esse livro chamado O Sagrado e o Profano. E ele nos alerta, na realidade, o que ele coloca nos alerta para o fato de que nós, como seres, nos relacionamos com o sagrado, em especial quando nós estamos em situação de aflição. Então ele diz assim: em casos de aflição extrema, quando tudo foi tentado em vão, e, sobretudo, em casos de desastres provenientes do céu, tais como seca, tempestade, epidemia, os homens voltam-se para o Ser Supremo e imploram-lhe. Esta atitude não é exclusiva das populações primitivas. Aí ele cita os hebreus, os judeus da antiguidade. Todas as vezes que os antigos hebreus viviam uma época de paz e prosperidade econômica relativas, afastavam-se de Jeová e tornavam a aproximar-se dos Baals e dos Astartes dos seus vizinhos. Só as catástrofes históricas forçavam-nos a voltarem-se para Jeová. Então clamaram ao Eterno e disseram: pecamos porque abandonamos o Eterno e servimos Baal e Astartes. Agora, pois, livramo-nos da mão de nossos inimigos e servir-te-emos. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo 10. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós observarmos as alianças que Deus, nosso Pai, suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas existentes no universo, no âmbito material e no âmbito espiritual, nós vamos ver que, da mesma forma que nós, como seres encarnados, temos a nossa primeira experiência na nossa primeira infância, depois essa infância ela segue adiante, chega depois na pré-adolescência, depois na adolescência, depois o homem ou a mulher jovem adulto,
vive-se todas essas etapas das responsabilidades do adulto até que se chega à vida senil. Da mesma maneira, os povos de todas as esferas, de todos os orbes habitados do universo, eles também seguem esse sistema. Então, nós podemos ver, por exemplo, que lá nos seres primitivos, a relação do ser com o divino, com o sagrado, era praticamente expressão da natureza. Então, era um panteísmo, ou seja, tudo era Deus. Pan quer dizer tudo, né? Em grego, pan, theos, Deus. Tudo era Deus. Então, o trovão era Deus, o raio era Deus, os ventos eram Deus, o mar era Deus, a terra era Deus, tudo era Deus. Aí, na evolução, nós já encontramos, por exemplo, em diversos povos, inclusive os gregos, nós temos lá o Hades preenchido por uma série de deuses que eram nada mais, nada menos do que reflexo das paixões humanas. Então, nós temos um Marte como um deus guerreiro, nós temos, enfim, toda uma série de deuses que refletem as paixões humanas. O primeiro povo a estruturar a sua crença em Deus no único Deus foram os hebreus. E através da estruturação da lei mosaica, da lei de Moisés, nós temos, então, a conexão do povo hebreu com Deus realizada através do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Então, naquele momento, depois que Moisés libertou os hebreus do jugo dos romanos, da escravidão, do jugo dos egípcios, da escravidão egípcia, e cruzou o Mar Vermelho, eles ficaram, então, constritos numa região, aguardando o tempo oportuno para chegar à Terra Prometida. E aí, Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei, que seriam os 10 mandamentos. Mas se nós observarmos esse Deus que fez, digamos, a primeira aliança com a humanidade de resgate do sentido real da vida e da humanidade, é um Deus ainda colérico, é um Deus violento, tais como eram os deuses do panteão grego, tais como eram os deuses dos demais povos que conviviam com os hebreus daquela época. Muito que bem, chega então Jesus e traz a tradução do amor. Então ele reduz, ele concentra todos os 10 mandamentos num só mandamento, que é um mandamento de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir desse momento, a humanidade recebe nessa segunda aliança, que é o próprio Jesus, o nosso governador desse nosso orbe planetário chamado Terra. Ele vem em missão encarnado, ele traz o amor como a célula principal que representa e justifica a existência humana. Infelizmente, ainda pela imaturidade dos nossos povos naquela época, em especial naquele momento, o momento em que Jesus vem e caminha sobre a Terra, encarnado, é um momento de muito conflito, porque nós tínhamos o povo hebreu subjugado aos romanos, seguindo a lei romana. E os romanos, digamos assim, os governantes romanos,
eles faziam um pouco aquilo que se chama no popular de vista grossa para uma série de situações geradas ainda de conflito dentre os próprios hebreus. Mas ali, naquele momento, a palavra de Jesus se torna uma palavra libertadora. E, por infelicidade, ainda a falta de entendimento real das coisas faz com que essa mensagem de amor de Jesus seja deturpada. E a partir do ano de 325, que é um ano onde nós temos o Concílio de Nicéia, em 325, foi um concílio dos chefes das igrejas advindas do cristianismo, mas tutorada pelo governo romano. Então, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, Nicéia é uma cidade que fica ali próximo de Istambul. E o imperador Constantino, justamente para buscar apaziguar esses conflitos que existiam, e porque isso trazia consequência para a governabilidade dos romanos, ele, então, junta todo mundo lá em Nicéia, e onde se define uma série de coisas que depois vieram a ser confirmadas no ano de 380 depois de Cristo, quando o imperador bizantino Teodósio I ele faz um decreto chamado Cunctos Populos, ou Fides Católica, que seria o quê? Declarando o cristianismo daquele modelo como a religião de Estado romano. Pior ainda, sendo que se torna aquela região de todo o Estado romano, que naquela época já se espraiava pela Ásia Menor, já se espraiava pela Norte da África, já se espraiava pela toda a Europa Central, ele começa, a partir de 380, a punir o exercício de qualquer outro culto não católico. Ou seja, só vale o católico. É daí que vem a máxima: fora da igreja não há salvação. E, infelizmente, nós vivemos a época das trevas, a idade das trevas. E nessa idade das trevas, nós tivemos muitas atrocidades realizadas em nome de Jesus. Nós tivemos as cruzadas, lá em torno do século IX até o século XII. Nós tivemos a Inquisição, tudo em nome em pseudonome de Jesus, e sim em nome dessa ideia distorcida da palavra de Jesus. Esse ambiente fez com que, já nos anos 1600, a virada dos anos 1600, ou seja, do século XVII, nós tenhamos, então, o iluminismo. O que seria o iluminismo? Era a contraposição da Idade das Trevas. Era a Idade das Luzes, onde muitos importantes pensadores realizaram essa transformação do século das luzes, que é justamente o ambiente propício para a chegada das ciências naturais. O ambiente propício para pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, todos esses franceses, mas, enfim, fora das fronteiras francesas, na Inglaterra, na Alemanha também, na própria Espanha. E é um contexto muito importante para a gente entender a construção do pensamento espírita,
porque é um contexto onde as bases desse novo homem proposto pela doutrina espírita se fundamentam. Então, nesse momento, esses, não só esses, mas tantos pensadores brilhantes tinham total liberdade de pesquisar. É um contexto em que não só se pesquisava, como se escrevia muito. Já tínhamos o advento da gráfica, ou seja, da imprensa, do livro escrito, não manuscrito, e sim impresso. Enfim, e com isso eles conseguiriam distribuir e difundir essas ciências que vinham nascendo. E, através de tudo isso, nós podemos entender, começou-se a se pensar de uma forma diferente o mundo, pensar de uma forma diferente a sociedade humana. Este é o nascedouro da ciência natural, que é a ciência de hoje, que é o método científico como uma forma de fazer progredir toda a humanidade. E esse método científico fazia com que se difundisse e se alastrasse o conhecimento. Porque o que se provava aqui, poder-se-ia provar acolá, pelo uso do mesmo método científico. E, nesse momento, essa sociedade ela buscava tornar o cidadão como um homem pleno, tornar o cidadão como um homem que podia se expressar livremente, tornar o cidadão como um ser que poderia se equiparar àqueles que eram quase que semideuses, que era o clero e era a nobreza. Este ambiente, inclusive, foi proporcionador da Revolução Francesa, que foi justamente liberdade, igualdade, fraternidade. A base trina do pensamento que chegou à Revolução Francesa. Por quê? Porque eles derrubaram os reis, os monarcas, que eram, segundo eles mesmos, enviados de Deus. Justamente nesse momento, existe um grande pensador chamado René Descartes. O Descartes, ele nasceu na viradinha do século XVII, ele nasceu em 1596 e viveu até 1650. E ele foi o fundador da filosofia moderna e o fundador, o pai da matemática moderna. Ele seria, então, um dos pensadores que mais influenciou a história do pensamento do Ocidente, a história do nosso pensamento. E a partir de Descartes é que se inaugurou o chamado racionalismo, que transformou aquela Idade Média na Idade Moderna. E esse racionalismo, na verdade, ele se tornou pai do materialismo. Entretanto, René Descartes, ele não tinha uma visão materialista. Ele era um grande missionário, um grande enviado de Deus. Porque ele, inclusive, existe uma passagem que o Herculano Pires, um espírita que já desencarnou, muito ativo do século passado, ele cita um sonho que o Descartes teve quando ele tinha 25 anos, jovem ainda. 25 anos ele teve um sonho com o Espírito de Verdade. Esse mesmo Espírito que foi o coordenador espiritual do grande trabalho, do trabalho hercúleo do nosso codificador Allan Kardec. O Espírito de Verdade é quem coordenou na espiritualidade a criação de todos os livros ligados à nossa codificação espírita. E o Descartes sonhou
com o Espírito de Verdade na noite entre 10 e 11 de novembro de 1619. E nesse sonho, ele vê essa nova ciência, ele vê essa nova verdade. E ele diz, então, que havia revelado o Espírito de Verdade a ele os fundamentos da ciência admirável. Na sequência, em paralelo com todo esse movimento que trouxe todo um pensamento materialista, já no século XIX, ou seja, já na virada do século XVIII para XIX, já nós temos o nascimento de uma corrente, digamos, paralela ao materialismo que já estava instalado, que é a corrente espiritualista. O que é um espiritualista? O espiritualista é aquele que acredita nos espíritos. Acredita que, independente dessa vida nossa, materializado, existe sim toda uma condição em uma dimensão espiritual. E aí, o espiritualismo surgido, então, ou seja, o espiritualismo moderno, porque se a gente for considerar, a gente estuda Sócrates, estuda Platão, estuda os pré-socráticos, todos eles trazem uma visão espiritualista, a maior parte deles. Mas eu vou falar do espiritualismo moderno. No espiritualismo moderno, foi uma base favorável para o surgimento do espiritismo. Por isso que nós estamos fazendo essa regressão. Então, se a gente for observar, nós tivemos na Inglaterra, em especial, na Alemanha, nós tivemos na própria América, nos Estados Unidos, diversos pensadores espiritualistas. Já no meados do século XIX, a gente pode citar o John Dee, o Emanuel Swedenborg, o Mesmer, o Franz Mesmer, cujo trabalho do magnetismo foi muito estudado por Allan Kardec, o Kerner, a Emma Britten, o Andrew Jacobson Davis, enfim, todos esses expoentes da época, do pensamento, dos pensadores da época, foram muito importantes para criar esse ambiente propício para que, na segunda metade do século XIX, o Espírito de Verdade vem trazer para Kardec essa missão. Então, se nós observarmos, nada acontece ao acaso. Deus, através de suas leis naturais, de suas leis morais, que são leis incorruptíveis, são leis que não imutáveis, elas não se alteram. Ele permite que o ambiente se torne propício para algo. Então, se a gente for observar, nós podemos ver claramente que a distorção que ocorreu através dessa conjugação da religião com o Estado, com o poder temporal, que se desdobrou em tantas atrocidades ao longo dos séculos, ela começa a sua correção lá no início do século XVII, para propiciar, somente 2 séculos e meio depois, o surgimento dessa doutrina reveladora. Então, nós chamamos o trabalho realizado pelo Espírito de Verdade e todos os seus colaboradores, e com o trabalho metódico de Allan Kardec, como a terceira revelação. E em contraponto com aquela distorção que fora da igreja não há salvação, qual é a máxima adotada no Espiritismo?
Fora da caridade não há salvação. Então, vira-se uma página importantíssima para a humanidade terrestre. Muito que bem, é considerado o Espiritismo o consolador prometido por Deus. Digo, consolador prometido por Jesus, o Cristo de Deus. É considerado o Espiritismo o cristianismo redivivo. Mas por quê? Por que consolação? Como assim, o consolador prometido? Porque a nossa consolação nas nossas aflições, ela vem através do nosso entendimento, do nosso conhecimento. A consolação, ela vem porque a doutrina espírita, na estrutura de seu pensamento, ela nos propõe uma mudança interior. Através de quê? Primeiramente, do conhecimento. Quem sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Segundo, uma mudança interior, que a tal da nossa reforma íntima, que faz o quê? Com que nós exercitemos a caridade. Fora da caridade, não há salvação. E terceiro, uma mudança interior através da aquisição de uma base filosófica estruturada para a nossa existência e as nossas atitudes, pensamentos e palavras. Ou seja, o tríplice aspecto da doutrina espírita se realiza através do nosso entendimento, da nossa transformação interior. Não se realiza fora de nós. O tríplice aspecto, ele se realiza dentro de nós, através desse convite realizado pela doutrina. Por isso que ela consola. Então, nós temos a mudança em termos de conhecimento, a mudança moral, que é a mudança religiosa, ético-moral, através do exercício da caridade, e a mudança filosófica, através da construção, da desconstrução de uma série de coisas que nós, como espíritos imortais, vimos trazendo através das existências, e a construção efetiva de uma nova base filosófica para a nossa existência. Está aí o tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Minhas irmãs, meus irmãos, essa doutrina, ela tem alguns pontos básicos que a gente pode dizer assim: isto representa a doutrina espírita. Vamos lá. Eu elenquei 5 pontos básicos que nós extraímos, especialmente do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação. Enfim, vamos aproveitar e falar. São o Pentateuco kardeciano, ou seja, os 5 livros básicos da doutrina, trazida a nós pela codificação de Kardec. O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. E a Gênese, 1868. Já no ano posterior, existe o desencarne de Allan Kardec, em 1869. Mas essa doutrina está estruturada em 5 pontos que nós podemos extrair. Primeiro, a existência de um Deus único, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Segundo, a imortalidade da alma. Considerada no Espiritismo a alma como
o espírito quando encarnado na matéria. Quando a matéria se extingue, esse espírito permanece. A pluralidade das existências, ou seja, esse espírito imortal, ele passa por muitas vestes carnais, por muitas existências. A comunicabilidade com os espíritos dessa outra dimensão, que é a dimensão não material. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, nada na obra de Deus é inútil. Então, a doutrina admite que muitas são, como disse Jesus, muitas são as moradas na casa de meu Pai. Então, muitos são os orbes habitáveis e habitados em todo esse universo conhecido. Então, essa pluralidade dos mundos habitados nos coloca numa fraternidade universal humana. As humanidades de todos esses orbes se conjugam e se confraternizam e se auxiliam. Essa é a base da nossa doutrina. Aí está a estrutura do pensamento espírita, construído ao longo de milênios, desde a primeira aliança de Moisés, através do Decálogo, dos 10 Mandamentos, a segunda aliança trazida por Jesus, nessa sua lei do amor, a terceira aliança, que é a revelação espírita. Fora da caridade, não há salvação. Enfim, minhas irmãs e meus irmãos, dentro do contexto, muita coisa pode ser falada, mas, a princípio, no exercício primeiro para se conseguir compreender, essa que foi a nossa proposta, que naturalmente ela está bastante pano rápido mesmo. Então, aberto a uma série de questionamentos. Só vou deixar um alerta de alguns cuidados necessários para todos nós que queremos seguir na seara de Jesus através dessa senda do Espiritismo. Primeiro, o próprio Kardec adverte: o crivo da razão. Nos tempos atuais, existe uma produção bastante vasta em relação à literatura espírita e literatura, vamos chamar, mediúnica, ou dita mediúnica. Muitas das vezes, chega às nossas mãos livros que contêm no seu bojo conflitos doutrinários. Então, o que cabe sempre? O crivo da razão. Isso que está colocado por esse espírito que se comunicou, não estou nem dizendo que o médium, o psicógrafo, é um médium mal intencionado. Não. Às vezes, ele acredita naquele espírito, e o espírito passa uma informação conflitante em relação às leis morais, em relação às leis de Deus, conflitante em relação ao bojo da doutrina, o crivo da razão. Por quê? Porque existe a segunda alerta. Essa informação, ou esse ensinamento passado, ele está conjugado com a universalidade dos ensinos, que é o princípio adotado por Kardec. Ele ouvia muitos espíritos através de muitos médiuns, para aí sim ele buscar um ensinamento específico. Então, até pelo espírito Erasto, ele fala: melhor descartar 1000 verdades do que aceitar uma falsidade. E aproveitando, já que eu falei lá da antiguidade, vamos botar nessa alerta nossa dos cuidados necessários uma coisa muito interessante.
dada por Sócrates, quando viveu lá na época dele, lá, centenas de anos antes da passagem de Cristo na Terra, que é o triplo filtro de Sócrates. Conta que chegou uma pessoa para falar uma história para ele de alguém. Aí, ele, primeira coisa que ele fez, o primeiro filtro, perguntou para a pessoa se isso era verdade. Não, não é bem que é verdade, me disseram. Ah, bom. Então, o segundo crivo é a bondade. Isso que você vai me falar acrescenta para a pessoa ou denigre a pessoa? Ah, então não precisa. E o terceiro filtro, o terceiro crivo? Isso que você vai me falar é útil a mim, a minha existência, a tua existência ou a existência de alguém? Vai colaborar? Então não precisa me falar. Então, quando a gente analisa isso, de ser humano encarnado para ser humano encarnado, a gente tem que ter esse filtro também em relação ao que se recebe de fora, ou seja, da espiritualidade. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, eu busquei convidar todos a essa reflexão a respeito da nossa doutrina e por que ela é tão contundente para aqueles que buscam se autoconhecer, se entender. Quem somos, da onde que a gente veio e para onde a gente vai. Fiquem em paz, fiquem com Deus e estamos aqui abertos a algum questionamento que queira ser feito.